Obrigada, Alexandre Siqueira, e também ao Caio Pavão e ao Robson Martins. São chegados os tempos em que as ideias morais hão de desenvolver-se para que se realizem os progressos que estão nos desígnios de Deus, um espírito israelita, o Evangelho segundo o Espiritismo. Para proferir a palestra Alvorada Cristã, convidamos o expositor, presidente da Federação Espírita da Bahia, André Luiz Peixinho. André Luiz Peixinho é natural de Serrinha, Bahia, presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia, é fundador e gestor da Sociedade Olon. Também é membro do Conselho de Fundação José Petitinga e membro da Associação Médico Espírita da Bahia. Expositor, realiza palestras no Brasil e no exterior. É graduado em Medicina, Psicologia e Filosofia. Possui especialização em Psicologia Clínica, docente da Residência Multiprofissional em Saúde da Família pelo Instituto de Saúde Coletiva da Universidade Federal da Bahia. Queridos amigos, companheiros de ideal, simpatizantes, internautas, nossas primeiras palavras são de agradecimento à turma do Maranhão, que me permitiu conhecer esta terra e aqui está pela primeira vez. Eu sei que o Espiritismo, o movimento espírita brasileiro, de um modo geral, termina nos permitindo encontrar outros corações, fazer uma espécie de espiritur por esse imenso país-continente. E eu aproveito então para trazer o abraço fraterno da Federação Espírita do Estado da Bahia e de saída lembrar-lhes que aquela que é considerada a terra da felicidade, a mãe do país e a matriz do espiritismo organizado, está de braços abertos para aqueles que puderem transitar lá no período de 2 a 5 de novembro, no Congresso Espírita da Bahia. É uma data singular, porque vai começar no dia de finados. E começando, poderemos ter uma manchete no jornal local: espíritas discutem a morte no dia de finados. Vocês já imaginaram a cena? Ao começar esse evento no dia 13, sexta-feira, é sinal que maranhense espírita não tem superstição. Nós já vimos por quê. Esta é uma data peculiar. Mas como o horário de permanência sentado já é, de certa forma, avançado, e é preciso saber que somos encarnados, atendendo uma sugestão de Alberto Almeida, nós vamos começar a Alvorada Cristã, lembrando que na alvorada a gente levanta e fica em pé. Então agora vocês vão, com a título de preparação, ficar em pé, olhar um para o outro, descansar um pouco, porque os últimos palestrantes serão os primeiros a encontrar o público exausto. Isso aí, espreguicem-se um pouco, preparem-se, porque não é todo dia que vocês vão ter que aguentar um peixinho fora d'água falando. Isso, muito bem. Respirem fundo, que daqui a pouco a gente vai viajar. Viajar pelas terras maravilhosas do Evangelho. Podem se sentar agora que se espreguiçaram, descansaram. Eu aproveitei até para contar quantos estavam dormindo no momento que eu falava. Não eram muitos. O Siqueira, o Xará, deixou, parece-me que principalmente com as últimas músicas, todo mundo bem acordado. Agora nós vamos refletir sobre a Alvorada Cristã. E eu começo recordando que os tempos de hoje são muito parecidos
com o da época de Jesus em vários aspectos. As dores, as dominações, as angústias, os sucessos têm muita similaridade. É verdade que estamos na pós-modernidade, na quarta revolução, que é a pós-industrial. Mas isso não faz muita diferença com a revolução da época, quando o Homo sapiens deixou de ser nômade para ser o homem agrícola e se estabeleceu à margem dos vários rios, principalmente da Ásia e também algumas partes da África, e depois adentrou as regiões da Europa e América. A esta altura, a comparação entre duas gerações separadas por 2000 anos faz com que encontremos muitas similitudes. Os dramas, as tragédias, as ansiedades, os sonhos, as utopias. Aquela época, dizia o vate baiano Castro Alves, num dos seus mais significativos poemas após a morte: gemia a terra humilhada. A noite do cativeiro dominava o mundo inteiro sobre o carro da opressão. Como mandíbulas vorazes de loba que se subleva, Roma encharcada de treva estendia a escravidão. A escravidão mudou, é diferente, mas continua. E ele ainda relatava na sua verve de poeta que conhecia a literatura de então. Na Capadócia, na Trácia, na Mauritânia, no Egito, o povo chorava aflito, tragando-se cota e fel. Os tempos mudaram, a pobreza foi praticamente erradicada, mas a desigualdade social, as lutas de classes, a ânsia pelo poder não parecem diferentes de então. E ele continuava: e não mais Eros de olhar brando, nem bela Afrodite amando, nem Apolo encantador. Cessara a graça de Eleusis, e não surgiram outros deuses que não fossem do terror. Os deuses de hoje não são gregos como Eros, Afrodite, Zeus. Eleusis, os templos de então, onde o profetismo acontecia, praticamente silenciaram. E como diz um antropólogo da atualidade, uma religião se instaurou no mundo, a religião do capital. O grande Deus, que não conhece fronteiras, não conhece pátria, só conhece uma orientação: o lucro, o enriquecimento, de certa forma, o controle econômico-social. Mas quando tudo isso estava no auge, diz ainda o poeta, e um livro desceu brilhando para a história envilecida, era o Evangelho da vida, das lições de Jesus. Tremeram dourados sólios, o orgulho caiu de rastros, arcanjos vinham dos astros em cânticos de louvor. É esse Evangelho que prepara o advento de uma era muito especial, muito significativa nessa história humana, que tem pelo menos, segundo alguns autores, 1 milhão de anos, e que há 70 mil anos conheceu a primeira grande revolução, quando se introduziu, de certa forma, a linguagem, o mundo simbólico, em suma, a vida de relação, e por isso mesmo modificou-se completamente o planeta, a fauna, a flora e a dominação em relação aos seres sencientes que então existia. O Homo sapiens superou tudo isso. Mas decorridos 70 mil anos, a história mostra que ele não conseguiu superar o seu regime predador, a sua tendência genocida, a sua incapacidade de compreender a integralidade dos seres e do próprio planeta. E então aparece o Evangelho.
que nós vamos agora, aproveitando esse momento do anoitecer, fazer uma viagem. Já que temos essa faculdade imaginativa capaz de nos levar para além das galáxias, para além da velocidade da luz, pelo pensamento, então agora vamos imaginar. Imaginar que retornamos no tempo e que de repente estamos caminhando pelas terras antigas da Palestina. E que ali estão as tribos, as descendentes de Abraão, as que conheceram o cativeiro do Egito, a dominação da Babilônia, os anseios controladores de Ciro e, por último, o Império Romano. Ali está a Palestina com todas as características de uma civilização similar à atual. Os poderosos, os dominadores, os que tinham a força, o exército, se faziam os cobradores de impostos. Aqueles que aderiam a esta norma econômica se faziam de publicanos. Outros, organizados na dominação interna, seja sobre a forma de religião, sobre a forma de política, se faziam fariseus, saduceus. Outros mais se transformavam em pequenos grupos, zelotes. Alguns se afastavam dessa grei, dessa maneira de existir, viviam como essênios, mas a grande maioria era a massa das criaturas que viviam os dramas da sobrevivência humana. O que comer, o que vestir, o que beber, onde morar. Os problemas da criatura que tem uma corporalidade e para ela vive. E as suas disputas, as suas inquietações, as suas tendências de querer resolver os problemas da forma mais individualista possível ou apenas dentro daquela grei, daquela pequena comunidade. É verdade que ali estava um povo diferenciado. Em meio à massa dos crédulos em Deus, eles eram uma rara ilha de monoteísmo. Também é verdade que era um povo que vivia de profetismo, desde os tempos da saída do Antigo Egito. Com Moisés, que a voz do Espírito, a voz do além, como nós dizemos normalmente, em área mediúnica, se faz presente e orientadora. Mas essa voz deixaram a marca naquele povo, a marca de que um dia ele viria, um dia ele chegaria, e cada um sonhava com este grande dia, e este ser que intitulavam Messias. Nasceria como um arbusto verde em solo árido, conheceria o opróbrio, conheceria as imensas dificuldades de estar no mundo, mas quando nos seus ombros repousassem os interesses de Deus na terra, então a civilização seria diferente. A humanidade conheceria outro caminho, e todos esperavam. Cada uma daquelas criaturas tinha os seus sonhos. Quem sabe aqueles jovens nacionalistas queriam um Messias que rompesse com a tradição de submissão romana no caso, mas tinham sido outras, e levasse o povo à vida eleita da terra da promissão. Outros sonhavam com a superação da humilhação, da discriminação, pois eram pobres, eram sofridos, eram ninguém na massa social. Quem sabe esse Messias os compreenderia e atenderia os seus anseios os mais variados. Um dia sonhavam as jovens, pensando em eleitas criaturas, que a humanidade conheceria um outro jeito de sentir e se relacionar, e os homens cuidariam das mulheres e vice-versa, num amplexo de amor diferente. Quem sabe ele traria isso, e ele consolaria, e ele quem repetiria a faina de alguns profetas, curariam pessoas doentes das mais variadas maneiras,
e ele elevaria cada criatura a um patamar tão grandioso que todo mundo se sentiria muito mais reconhecido e feliz na sua própria história. Era assim o clima da sua espera, pois todo mundo imaginava, quem sabe, um príncipe, um eleito da classe alta, e ele chegou. Visualizemos como alguém que chega desapercebido para a maioria das pessoas, mas não para os olhos atentos dos que enxergam o futuro, o devir, a posteridade evolutiva. Ele chegou como que perdido na massa, numa espécie de recenseamento. Não conheceu um lugar adequado, sequer para nascer, e diria mais tarde que não tem um lugar onde repousar a própria cabeça. Não tinha posses, não tinha recursos próprios, não tinha laços com os poderosos, mas ele dirá, segundo a tradição espiritual, que seus discípulos viriam de toda parte, e que o coração humano era o mármore mais precioso, e a boa vontade era o cinzel mais poderoso para gerar o reino dos céus nas bandas da terra. E ele chegou. Por alguns foi logo compreendido, não na sua inteireza. Por outros foi desejado, porque ele trazia as benesses de imediato. Toda a época, enquanto a dominação da consciência material for prevalente, há necessidade de curadores, há necessidade de tratar do sofrimento humano, da dor, da limitação. E ele o fazia com uma propriedade singular, rápido, eficiente, capaz de atender a maioria das pessoas que estavam dependentes da situação. Eram leprosos, eram paralíticos, eram cegos, eram até homens e mulheres que haviam conhecido a morte, pelo menos na aparência, e que ressuscitavam. E isso empolgava as massas, mas ele fazia mais. Ele multiplicava pães e peixes e matava a fome das criaturas. Ele aplacava a tempestade e mostrava um domínio singular sobre o modo de lidar com as forças físicas. Mas ele fazia mais. Ele penetrava na alma humana sofredora e era capaz de dizer àquelas criaturas que viviam no erro do alvo, que chamavam de pecado, que era a hora da libertação. E o fazia com uma propriedade, com uma amorosidade que impedia que aquelas criaturas cumpridoras da lei de então executassem o seu desiderato, a sua missão, apedrejando umas, condenando outras. Ele sabia dizer, com palavras singulares, o que veio fazer. Contava através das parábolas da era agrícola, como era que o trigo precisava como semente morrer para depois florescer. Como era necessário separar a plantação adequada, que era o trigo, daquele joio. E que cada criatura poderia aprender como o semeador que saía a semear. E que tinha terrenos os mais variados, para se chegar aos resultados que nunca seriam iguais. Mas ele também era uma espécie de legislador, que atraía a atenção pela singularidade, pelo seu jeito próprio de lidar com as situações. E ele então narra as histórias dos talentos, como é a recompensa de uns dos que trabalham, dos que multiplicam os talentos, e os que não fazem assim. Ou mostra como a recompensa pode não atender aos cânones da época, da era trabalhista de então, fazendo com que o que trabalhou 1 hora receba a mesma moeda daquele que trabalhou um bom período naquela instância. Mas é capaz também de reconhecer que a doação de ouro e de bachelas de prata
por maiores que tenham sido no templo, não querem dizer nada de grande porte, quando comparado ao óbolo de uma viúva que deu tudo o que possuía. Ele era diferente. Há de se dizer que parecia um essênio pela pureza do seu jeito de ser. Há de se lembrar que era um desses profetas que curava leprosos. Há de se recordar que ele multiplicava pães, como antigamente o maná caía do céu, e que ele andava sobre as águas, fenômeno equivalente àquelas criaturas que andaram sobre fornalha ardente. Mas havia algo que tocava as multidões. Todos os profetas anteriores, todos os homens puros de até então, mantinham-se distantes da massa, como que para não se conspurcar, como que para não vivenciar a experiência do contato direto com a lama humana, e por isso mesmo não se deixar poluir. Ele não. Andava com mulheres mutiladas nos seus sonhos de maternidade, por homens constrangidos pela situação sociocultural de discriminação, por aquelas criaturas que pararam de sonhar, e até mesmo se aproximava das criaturas endemoniadas e tão temidas, falando com elas a língua da superação daquele instante. Como ele era capaz! E falava até mesmo para as autoridades. Os doutores da lei lamentava a sua ignorância em relação às coisas do céu, porque mal compreendiam uma das coisas da terra quando ele falava do nascer de novo. Mas ele veio e trouxe esse evangelho para esta história envelhecida. E ele disse de si próprio e da criatura humana algo que é do maior porte em matéria de valorização. Ele criou uma série de instruções e as trouxe para que as seguíssemos. E falou-nos claramente: sede perfeitos, como perfeito é o Pai Celestial. Haverá maior objetivo, mais vasto sonho, aspiração mais completa do que ser perfeito como Deus é perfeito? Não seja simplesmente um homem humanista, um homem do bem, um homem da caridade, um homem da benevolência. Muito mais que isto, sede perfeito como Deus o é. E complementa o seu ensino anunciando que ele está unido ao Pai. Linguagem de então necessária para a causa encausada, para o espírito e verdade em que Deus seria um dia adorado, como ele ensinou. Sede perfeitos como Deus o é. E mais ainda, unidos a mim, em comunhão, estarei unido a Ele. Haverá maior sonho do que esse? Poderíamos imaginar uma civilização mais grandiosa do que aquela de criaturas que se veem, se sentem, se percebem como Deus o é? Alguns vão relativizar, mas eu sou a criação. Mas então seja a criação divina manifestando-se na ordem humana, mas mesmo assim de natureza divina. E ele acrescenta: buscai o reino dos céus e sua justiça, tudo mais vos será acrescentado. Ora, isto é uma inversão total dos objetivos da vida. Aquele povo, como agora, vivia interessado em garantir o reino da terra e a posteriori, tanto quanto possível, seguir as normas da lei para uma segunda vida no além, em que fosse uma experiência mais agradável do que a situação das geenas. Mas ele dizia ali que era preciso trocar o objetivo. Esquecer essa preocupação com o futuro, essa aflitiva ânsia de controlar as coisas e de possuí-las, e viver como os lírios dos campos, como as aves do céu,
Os lírios não plantam, não colhem, e nem tanto nem Salomão, o grande rei, construtor de um grande templo, viveu com a beleza daqueles lírios e com as vestes tão grandiosas como aquelas da própria natureza. E as aves livres não possuíam celeiros, não ajuntavam, mas tinham garantida a sua sobrevivência. Então era preciso inverter todos os objetivos de então. Mas isso não se daria de qualquer forma. Dizia ele, era preciso ter fé. A fé do tamanho de um grão de mostarda, que é possível de se conseguir. E que diríamos a uma montanha, passa daqui para ali, e ela passaria. E que nós então poderíamos fazer o que ele fazia, e mais ainda. Ele dizia que é potencial nosso ter esta fé, tamanho de um grão de mostarda e tão poderosa em matéria de ação. Mas e além, para que isso ocorresse adequadamente, era fundamental desenvolver uma qualidade que as velhas tradições ancestrais já haviam sinalizado, a qualidade do amar. Mas não um amor qualquer, um amor que começa com o próximo. E o próximo é aquela criatura mal vista pelos judeus, porque é da Samaria, que não tem nome, que é assaltada e que recebe todos os cuidados na parábola do bom samaritano. Era preciso amar. O amor do amigo, que dá a vida pelo amigo, como ele anuncia na tradição, através da tradição espiritual de Humberto de Campos. Mas dar a vida não significa simplesmente morrer por um dia heroicamente. É viver diariamente cada drama, cada cena, acompanhar cada um nos seus limites e possibilidades, como ele fazia. Afinal, ele havia selecionado 12 criaturas e sabia seguramente dos ritmos evolutivos de cada um. Um era inquieto, indagador, como Pedro. O outro era dúvida metódica, como Tomé. O outro tinha a fantasia sociológica de um reino imediato, como Judas. O outro tinha uma mãe que pedia que garantisse uma estada no trono de Deus quando chegasse o mundo por vindouro, para os filhos dela, é claro, não para os outros, e que eram vozes de trovão, como os irmãos Boanerges. E assim todos eles tinham características peculiares. E ele era o amigo, já não os chamava de servos, mas de amigos, porque estavam juntos naquela saga de construção de uma microcomunidade vinculada pelos laços dos afetos. Mas esse amor não seria completo se fosse simplesmente com os amigos, ele anunciava. Era preciso ir para os adversários, para os inimigos, para aquelas criaturas, portanto, que não tinham condições de uma interação mais adequada e imediata. Desafio profundo de superar a sua própria egoidade, de transcender os ressentimentos e as mágoas, de olhar o outro como uma figura da criação divina, ainda que nos limites odientos da manifestação humana, quando adversários e inimigos. Ele dizia que este amor era fundamental para sedimentar a vida em comunidade. Mas ele dizia que era preciso fazer mais, que era preciso brilhar a luz diante dos homens para a glória de Deus e tornar-se o sal da terra e a luz do mundo. Ele acreditava em nós. E quando tratava das querelas humanas, falava no cotidiano das experiências que era preciso reconciliar-se com o adversário, que era preciso perdoar 70 vezes 7. Tarefas para muita gente ainda significativa e necessária. Mas também ele dizia aos que procuravam na sua mensagem algo mais profundo do que a vivência agradável cotidiana através dos afetos ou uma busca espiritual que apenas visasse uma vida futura relativa e também
próspera. Aquele que o procurou, buscando a vida eterna, e o que deveria fazer para alcançá-la, ele deu a lição primordial nesse sentido. Primeiro, siga a lei e os profetas. Mas quando ele diz que está superado esse estágio, então ele faz o grande, o portentoso, o mais vasto desafio para a pergunta mais importante que consideramos do próprio Evangelho. Para alcançar a vida eterna, vai, vende tudo que tens, reparte com os pobres, renuncia a ti mesmo e segue-me. Desafio supremo para a era materialista, dominada pelas posses físicas, psicológicas, filosóficas e até mesmo espirituais. Quantos, ao longo da história, ele desafiou, porque privatizaram Deus, privatizaram os credos, o conhecimento, os afetos e a própria experiência física. E um dia, ele subiu ao monte. Dizem que era um entardecer, portanto, a boca da noite, que é a irmã do mistério, que de um lado vai levando a natureza para o silêncio da algaravia do sol que está iluminando, e agora deixa-se iluminar pelo prateado da luz que vem do astro satélite. Era este o momento que ele vestiu-se de poente, e provavelmente uma pequena brisa mexia os seus cabelos. A distância, quando ele pousou o olhar naquele magote humano, energeticamente vinculado pelas ansiedades dos povos de antigamente e que reflete os anseios da atualidade. E ele então, contemplando aquelas massas, verificou que a dominação ainda era do sofrimento, ainda era da angústia, do apelo a uma mensagem que transcendesse a tudo isso, e ele atrás: bem-aventurados, bem-aventurados. E desfila ali um código especial, mostrando que uns seriam bem-aventurados porque são pobres de espíritos, outros porque choram, outros ainda porque têm sede e fome de justiça, outros porque são mansos, brandos, pacíficos, outros porque têm puro coração. A cada um a recompensa. Serão chamados filhos de Deus, encontrarão o reino dos céus, herdarão a terra, serão consolados, serão saciados, verão a Deus. Há maior prêmio de bem-aventurança do que perceber Deus, sentir-se nele, como ele, nele estar, nele viver? Haverá algo mais rico do que isso, na experiência do ser enquanto ser, para além até das querelas humanas que a planície normalmente revela? Mas bem-aventurados também seriam aquelas criaturas que conhecessem a injúria, que conhecessem a perseguição por amor a esse ideal, porque deles seria um grande galardão no reino dos céus. Bem-aventurados principalmente os pacificadores, seriam chamados filhos de Deus. Ali está, naquele anoitecer que continuam com múltiplas lições e orientações, a mensagem da utopia. A utopia do espírito, mais vasta, mais ampla do que esta, não há nenhuma que possamos entrever na atualidade. Não se trata mais de ser criaturas humanas, como aqui foi dito, buscando uma simples experiência espiritual. Trata-se agora de te sentir-se a criação divina, imanência que agora, num ato peculiar da consciência que evolui, percebe a transcendência, o divino que está além da criação, e nele se unifica. Que diferença enorme!
não se trata apenas de falar que a vida continua após a morte e que pode ter destinos diferentes conforme os modos que levamos cotidianamente. Trata-se de revelar a condição original nossa. E a nossa condição original é de criação divina. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos que nos manda renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Castro Alves, então, sintetiza esta mensagem. Foi da luz do Criador que nascemos, princípio inteligente do universo, divina criação, espírito, pneuma, seja lá que nome for. Significa que a nossa revelação do Evangelho é muito mais do que algo temporal, para as lides das relações humanas, para uma moralidade crescente e evolutiva. É muito mais que isso. É para dizer-nos: vós sois deuses, e como tal podeis viver, e como tal podeis atuar. Esta é a grande mensagem que nos parece a mais radical, a mais profunda e a mais duradoura, porque é eterna em matéria de revelação do humano. E ele o fazia com a consciência própria de quem sabia o que fazia. Daí dizer, sem perder a humildade: chame-me de mestre, porque mestre eu sou. Eu sou o bom pastor, e o bom pastor conhece as suas ovelhas. Eu sou a luz do mundo. Em mim essas profecias se cumprem. Eu sou o Messias prometido. Estou aqui para revelar-vos o meu Deus, o Deus eterno, o Deus da plenitude. Agora que vivemos outro tempo, que deixamos pelas vias da imaginação esse tempo da Palestina, voltamos às nossas terras. Terras brasileiras, terras que receberam o aporte da influência francesa, terras que receberam a análise e também a síntese de um pensamento singular que se propõe à revivescência do Evangelho. Aos espíritas, desde o tempo de Kardec foi dito que era necessário cumprir algumas missões. Uma delas, destruir o materialismo, o inimigo comum. Como estamos em terras brasileiras, e quando estamos principalmente da Bahia, nós esquecemos a Marselhesa francesa, que é um hino de guerra, e a frase destruir, nós adaptamos, e dizemos que é preciso incluir, mas transcender o materialismo, superá-lo, aproveitando aquilo que ele tem das benesses, do conforto, da inteligência, da criatividade. Mas é preciso ir muito a mais além dessas possibilidades. Reviver o cristianismo significa adotar uma conduta de que se pode ir além do humano, transhumanizar-se, transpessoalizar-se, diriam alguns, e pensar que no fundo, e sempre, além de tempo e de qualquer espaço, somos espíritos. E como espíritos, somos criação divina que não fez nenhuma tolice e nenhuma heresia. Simplesmente somos a marcha, a saga evolutiva do princípio inteligente universal, que um dia se fez intelectualizador da matéria, quem sabe, como pedra cheia no alto do Xingu e granito em alguma das terras onde esse mineral medra. Mas caminha de saga em saga, de época em época, e pleiteia viver a condição, na linguagem tradicional, de arcanjo, porque na natureza tudo se encadeia, unindo matéria, energia e espírito. Mas simplesmente não é ser espírito que vive os dramas de uma corporalidade, e que mal nasce
começa a envelhecer com a consciência restrita e luta ao máximo para prolongar a vida com todas as tecnologias possíveis, sem nunca se aperceber do que se é. Não, ser espírito é sentir-se, tomar consciência, experienciar, e ainda não conseguimos, a vivência plena de quem está além do tempo, fora do tempo, no eterno. Porque o espírito não ocupa espaço, porque o espírito não está no tempo, porque o espírito cria uma manifestação, o corpo, mas não é o próprio corpo. E por isso mesmo tem uma autonomia, uma independência, um senso de imortalidade que transcende todas as dimensões corporais. Então a primeira grande tarefa, quiçá nossa, seja esta: conceber-se, sentir-se espírito nesse tipo de caracterização que estamos fazendo. Mas não basta sentir-se espírito, é preciso, de certa forma, ser um sonhador e tomar de novo o livro dos Espíritos, o outro livro que desceu brilhando para a história envelhecida novamente na Europa de então, e verificar que ali tem uma classificação e que há um grupo de espíritos que alcançaram a plenitude e que são aqueles que se fizeram espíritos puros, co-criador cósmicos. Não basta simplesmente sonhar em viver uma vida que no mundo espiritual próximo, chamado erraticidade, teremos ganhos e satisfações e uma vida relativamente saudável e ditosa, seus medos da morte corporal. É preciso sonhar grandiosamente e, como criatura, dizer mais uma vez, como o Vate baiano: eu sou pequeno, mas só fito os Andes, cego, mas só quero luz. E sonhar em ser espírito puro, co-criador cósmico, para aí poder manifestar no cotidiano essa condição de elevação que permite que controlemos as leis da física, da química, da biologia, da sociologia, da psicologia, a partir da dimensão do espírito. Mas não é somente isso. É preciso saber, como lembrava João Evangelista, que Deus é amor e que nós somos a sua imagem e semelhança, e por isso desenvolver este potencial de amorosidade, de tamanha plenitude, que ele se transforme no amor ágape dos gregos, no amor incondicional de algumas vivências transpessoais, ou no amor narrado por Paulo quando escreve aos seus amigos de Corinto, aquele amor que vai além de todas as construções egóicas, vai além de todas as separatividades e que em última instância nos leva a viver a comunhão com a totalidade e com a plenitude. Aí sentiremos que somos a verdadeira existência, melhor dizendo, a verdadeira essência, manifestando a divina natureza na própria existência. Mas mais ainda, temos essa tarefa que Jesus já anunciou, a tarefa de nos sentirmos tão unificados com Ele, que repitamos como o apóstolo Paulo anunciava: em Deus estamos, Deus somos e em Deus nos movemos. E por isso mesmo, seremos então capazes, vivendo esse tipo de experiência, de ter a fé que remove as montanhas do materialismo que está incrustado no modo de organizar a sociedade. O que o Evangelho nos propõe e que o Espiritismo, em linguagem contemporânea, traz de volta é a noção de uma revolução paradigmática. Até aqui a civilização caminhou em 1 milhão de anos de história do Homo sapiens e 70 mil anos de vivências em comunidades muito claras que adotam a linguagem simbólica. Até aqui ela caminhou dominada pelo espaço-tempo, pela consciência material, das mais variadas formas e sofisticações. Mas esse é o esquadro, ou melhor, esta é a moldura que caracteriza a nossa civilização. Daí porque um dos antropólogos da atualidade menciona que a única grande religião bem-sucedida na história da humanidade
com os mais fiéis seguidores, é o capitalismo, filho dileto econômico do materialismo. E o materialismo chegou a tal ordem existencial que nós adotamos a posse como o valor supremo da realização das pessoas. É claro, para se surpreender mais tarde, principalmente depois da metanoia, da meia-idade, na senectude, com o vazio que isso pode provocar. É chegada a hora, então, de ver essa alvorada cristã acontecer. E a alvorada significa fazer uma revolução. Não uma revolução qualquer, revolução de ganhos materiais, revolução econômica, revolução industrial, mas é revolução pela primazia do espírito sobre a matéria, no cotidiano, no contínuo da vida, na libertação do controle do corpo sobre o espírito que ainda é vigente, na libertação da posse, inclusive dos bens espirituais, que muitos estamos ficando apropriadores desse tipo de bem. É preciso, então, fazer essa revolução a partir de uma transmutação da própria consciência, ir além dessa razão e desse sensório, que são limitados, que têm uma construção intraespacial e intratemporal, como já anunciava Kant. É preciso transbordar essa consciência para a intuição, para a mente visiológica, místico-unitária, para percebermos outras realidades que transcendem ao modelo corporal que estamos acostumados. É preciso fazer essa transmutação de tal maneira que tudo aquilo que parece-nos separatividade seja visto como a grande ilusão dos sentidos, porque até mesmo nos arraiais materialistas já sabemos quanticamente como estamos unidos como elétrons que têm o mesmo spin e que podem ser têm spins diferentes, mas que formam pares e que podem ser separados, mas sabem das mensagens que atingem a um imediatamente, sem a noção de tempo e de espaço. É preciso ir além, muito além do nosso discurso tradicional, que é necessário, de sermos homens de bem, porque apesar de sermos de bem, não passaremos de humanos. E enquanto nos pensarmos humanos, estaremos limitados pela própria humanidade. Nós temos que tomar essa consciência de sermos espíritos, criação divina, para injetarmos no humano uma nova realidade, uma nova forma de construir as relações, um novo método de agir, uma nova maneira de constituir instituições e sairmos desses dramas cotidianos. E os dramas estão aí, as querelas das diferenças sociais, lamentável, pura periferia de análise, as querelas dos preconceitos, só a ignorância corporal, sensorial poderia levar a preconceitos, porque somos filhos de Deus, herdeiros da eternidade, igualmente criações divinas. As querelas do medo da morte e da vida, pelo simples fato do que ainda vivemos prisioneiro da memória celular. Todas essas dimensões, todas essas realidades que nos levam a estruturar uma pedagogia, uma jurisprudência, uma economia, é um jeito de lidar com a vida social e afetiva. Tudo isso está tão impregnado de consciência corporal que exige de nós uma superação. Tudo isso nós chamamos de humano, mas nós precisamos ser muito mais que isso. Então é esta alvorada que começa com uma penumbra que parece não ter a força necessária de imediato, que nós trazemos como conclamação para as terras maranhenses. Sim, o Espiritismo é esta mensagem de luz ao povo, mas é uma mensagem muito especial, porque transcende a ciência, a filosofia, a religião e as artes comuns, para elevar-se a uma consciência de sabedoria e de plenitude, de tal sorte que fecunda todos os ramos das esferas culturais do saber e traz
uma síntese radical, profunda, complexa, que exige maturação psíquica para apreendermos na sua totalidade. E assim, revolucionários desta maneira, poderemos dizer que, como os peixes no oceano, temos 4 tarefas: mergulhar em si mesmo e encontrar Deus, mergulhar no outro e perceber Deus, mergulhar no mundo e alcançar Deus, e mergulhar no transcendente e sentir Deus, sem alto, sem baixo, sem nascimento, sem morte. Eis o nosso desafio, o grande desafio que a revolução paradigmática espírita espera cada um de nós. Não digamos que não temos tempo, porque todos não têm tempo. A civilização não tem tempo. Ela está quase a correr, todo mundo está correndo. Correndo contra o tempo, correndo porque o tempo é curto. Ninguém sabe porque o dia só tem 24 horas, não dá tempo. Todos estamos ocupados, as crianças estão brincando, não tem tempo. Os adolescentes têm tantos afazeres, não tem tempo. Os adultos acabaram de formar a família, não tem tempo. Os mais velhos, um pouco, estão tão cheios de compromissos sociais que não tem tempo. Os avós têm seus netinhos, não tem tempo. E os velhos já estão à morte, não tem mais tempo. É assim a vida, todos correndo contra o tempo, brigando com o tempo, como se o tempo fosse equivocado. Mas é hora dos revolucionários dizerem: tenho tempo, Senhor, tenho todo o tempo da minha vida para revelar-me, para revelar-te ao mundo, para revelar que além do tempo há o eterno. Esse é o nosso convite.